no dia a dia, e é um desafio que está só começando, né? Então, muito bacana trazer esse diálogo e trazer essa iniciativa da gente sentar junto e pensar em soluções. Bom, falando um pouquinho rapidamente da minha trajetória, eu tenho um background na área de gestão de pessoas, trabalhei em diversas empresas, na área de recursos humanos, então treinei, selecionei, e era também um dos desafios dentro desse trabalho de trazer a diversidade dentro da empresa, e hoje eu estou à frente de uma startup, olha só. Então eu passei por um momento que vocês vão passar agora no hackathon, eu passei no final de 2020, né? Então eu participei do Startup Week. E o que aconteceu? Nesse trabalho que inicia a gente pensando em soluções, se transformou uma startup que é a Carreira Hub. Então hoje eu estou à frente da Carreira Hub, lá nós realizamos soluções em carreira, como também ajudando empresas ao processo de off-board humanizado, tá? Ou seja, humanizar o desligamento dentro das empresas, que é um impacto tremendo na vida das pessoas, né? Então, gente, já estarei aqui para somar com vocês, apoiá-los nessa jornada, que vai ser bem frenética, porque é corrido, tem a pressão, mas não se preocupem, porque vocês vão ter apoio, e vamos estar do lado aqui de vocês, conduzindo para que seja a melhor experiência possível, né, e que a gente possa ter boas ideias aí apresentadas amanhã, e a melhor, aí vitoriosa, tá bom? Então, contem com a gente. Show! Vamos lá, saiu! Boa tarde, né, minha gente? Boa tarde. Também estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Acho que tem o quê? 3 anos, 4 anos que não tem, né, o congresso. E estamos voltando aí todo vapor, né, a multidão aí, a galera toda animada. Então, prazer, meu nome é Sayonara. Tenho aí 10 anos de carreira em RH, sou formada em RH, tenho pós-graduação em Psicologia. Estou à frente da diretoria da BRH Cariri. Estamos aqui em 6 pessoas do Cariri. Trouxemos uma caravana de quase 30, né, Moisés? Tem muita gente do Cariri aqui. E vou acompanhar também vocês no turno da manhã. Vou ficar na tarde também, viu? Vou deixar o pessoal sozinho. Vou ficar de tarde também. Tarde à noite, viu? É, também vou ficar de noite também. Amanhã você pode ir pra praia. E, pessoal, hoje, né, eu passei 10 anos vendo a Ambev e saí com uma amiga minha que está aqui também, a Dácia, que é da diretoria. A gente abriu uma consultoria lá no Cariri, chamada Planilha de Gestão. Então, vamos seguir aí, tá? No nosso Instagram. Hoje a gente atua nas empresas, fazendo todo o processo de estratégia de pessoas, implantando processos estratégicos, e quero estar aqui perto de vocês para aprender com vocês também, tá? Prazer estar com vocês, precisando, estamos aqui. E aí, saiu! Vamos lá, já passa aqui. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Daniel Gadelha, sou profissional de RH há 10 anos, atuo também numa empresa, como também como consultor, né? Consultor individual, digamos assim. E é uma honra poder estar aqui com vocês, poder contribuir nesse momento, poder ajudar vocês a trazer essas inovações, né? Sou mentor da Carreira Hub com a Laura, e aí estou sempre movimentando, trabalhando para o desenvolvimento humano, trazendo o que tem de melhor para as pessoas. Eu acho muito importante o trabalho do Hackathon, que é a gente poder trazer essa inclusão, né, social de todas as classes, de tudo que o Moisés falou aqui para vocês. Desejo boa sorte a todos, conte conosco, que a gente está aqui realmente para somar e a gente conseguir fazer um evento bem bacana e amanhã todo mundo ganhar seus dinheiros e suas premiações, beleza? Boa sorte para vocês, pessoal. Valeu! Manuel, bora, se apresenta. Vamos, nossa amiga de Sobral. Sobral sendo apresentado. Tem gente aqui, ó. Juazeiro, Soldão. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Andresa, eu sou de Sobral, como o Bruno já falou. É a primeira vez que eu venho como voluntária da BRH, mas já participei em 2019 e participei também na época que foi virtual. Eu sou graduada em Gestão de Recursos Humanos, ainda não tenho atuação na área. Atualmente eu atuo como assistente administrativo, ajudando meu time no salão. Basicamente, eu estou estudando para futuramente eu fazer minha empresa. Estou aqui para ajudar vocês no projeto que vai ser solicitado. Desejo boa sorte a todos e a todas, e é isso. Estou aqui para ajudar, precisando de mim. Obrigada. Muito bom! Eu venho da equipe aqui, né? Volta Luiz e Rafael. Vai, Luiz. Depois a gente... Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Rafael. Eu faço parte hoje, estou trabalhando na Secretaria das Finanças. Sou economista, né? Estou totalmente fora da área de vocês aí.
E eu vou ajudar aqui vocês a pensar também um pouquinho nessa ideia que vocês têm, pensando também no lado financeiro, né? Vamos entender como é que vai ser custo, o que é que vai trazer para as empresas de benefício, o que é que a gente vai entender, porque a gente tem umas boas ideias, mas muitas vezes a gente se perde um pouquinho nessa execução financeira. Tem um prêmio amanhã, né? Saber como a gente pode alocar esse prêmio, como a gente pode fazer mais resultado. Então, tive aqui em 2019 com isso. O último que teve foi muito bom. Espero poder estar aqui com vocês até amanhã, ajudando o que vocês precisarem. Lógico, trazendo ideias, entendendo melhor esse universo, para a gente poder construir bons resultados. Então, conta comigo. Estou aqui para tudo. Ok, Rafa, vamos deixar a Ilma também se apresentar. A Ilma é a nossa diretora. Boa tarde, gente. Ai, que felicidade ver tanta diversidade aqui, né, na prática. E assim, parabenizar o Moisés inicialmente por essa ação dentro do nosso congresso, que é isso que a gente tem trabalhado fortemente aqui na BRH, é para realmente colocar a diversidade na agenda das empresas, né? E esse desafio que a gente está colocando aqui é justamente para estar mexendo com essas sinapses aí, para de forma inovadora a gente realmente cumprir essa finalidade que o Congresso propõe, que é o protagonismo das pessoas, o protagonismo humano, e permeando tudo isso através dessa transversalidade, né? Entendendo diversidade como algo realmente valoroso dentro do nosso desenvolvimento social, econômico e ambiental. E é com isso que eu gostaria de incentivá-los que tragam esse olhar inovador para as empresas, proponham isso e vamos sair daqui com essa startup aí, essas startups aí, com todo o potencial para contribuir com esses ambientes corporativos, né? Colocando diversidade na agenda e evidenciando o quanto isso é lucrativo, é inovador e é humano, né? Nos colocando nesse lugar de integridade, humanidade, igualdade, equidade. É isso. Obrigado, Ilma. E o grande Luiz? Ilma é nossa diretora de diversidade. A BRH tem feito muitos eventos aí para a BRH na área de diversidade. Eu vou pro palco, porque eu adoro um palco. Então, gente, meu nome é Luiz, boa tarde. Eu sou psicólogo em formação, behaviorista organizacional. Sou formado em gestão de pessoas também. Atuo nessa área. Não está ouvindo? Deu ruim? Ok. Atuo na área de gestão de pessoas há 15 anos. Hoje eu trabalho numa startup, a Hub Local, certo? De acordo com a conversa que eu tive com o Moisés, eu vou também trazer para vocês uma experiência. Eu sou gay, eu sou do público LGBTQIA+. Tive experiências em que eu já perdi oportunidades de emprego porque o pessoal não aceitava esse tipo de gente, principalmente na área de recursos humanos. Não abertamente assumido. A gente tinha que fingir o que não era, né? Criar um personagem. O que acontece muitas vezes nas empresas, não só pelo público minoria, mas também por pessoas que não se sentem à vontade de ser quem são, certo? Sejam por LGBTQIA+, ou sejam por cor, ou por religião. Então, por exemplo, tem gente que não assume que é da Umbanda dentro das instituições, certo? Trago isso para que a gente comece a pensar nas diferenças que o futuro nos exige. As pessoas estão mais conectadas, então informações são trocadas constantemente, certo? Eu trabalho numa empresa que é totalmente tecnologia, então a informação lá é rápida, tal qual a nossa internet. Então, assim, uma das coisas que eu vivenciei é acolhimento. Então é você saber acolher esse pessoal, fica a dica, não sei se esse briefing soma para vocês. Vai pegar essa dica tudinha. Pronto. Então, sejam bem-vindos e daqui a pouco podem contar comigo mais vezes. Lembrando, Luiz. Valeu, Luiz. Eu acho que é todo mundo, tá aqui, foi? Pronto. Então, queridos, essa é a equipe que vai estar com vocês em alguns momentos, né? Deixa eu só me apresentar direitinho para vocês.
A gente está nesse momento na diretoria de inovação na BRH. Nosso objetivo aqui é que esse monte de gente boa aqui entenda o valor que é a tecnologia e que essas ferramentas trazem para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho. Tem muita coisa que nós podemos apresentar e desenvolver, e eu acho que esse momento nosso aqui vai começar a mostrar algumas coisas. A jornada que a gente vai fazer, queridos, é essa, ó. É do zero ao hero, certo? A gente... Opa! Apareceu e sumiu. É algum carro. É só um carro ou algum outro. Cadê o meu... Acho que direito foi até vir. Cadê o meu especialista? Olha, cuidado. Ah não, tá aqui, ó. Tá aqui, saiu. Isso. Vamos achar o botão. Ilma, em 2 minutinhos a gente volta, viu? Tá o barulho. Vai lá. Pronto, voltou. Então nossa jornada... Só o povo lindo aqui. Nossa jornada aqui, ó, ela vai passar por 7 etapas. Certo? Algumas vocês dominam, outras a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais aprofundado, certo? Etapa 1, a gente vai começar em alguns minutos, a gente vai contextualizar todo esse problema que é a inclusão das pessoas nas organizações. É fácil, numa mesma vaga de trabalho, as oportunidades para mulheres e homens é a mesma? Né? Numa mesma vaga de trabalho, a oportunidade para as pessoas afrodescendentes e as caucasianas é a mesma? Na mesma vaga de trabalho, uma pessoa que se assume homoafetiva e a pessoa que segue o padrão é o mesmo? Na mesma vaga de trabalho, uma pessoa que tem algum tipo de deficiência e a pessoa que tem algum tipo de... que para todo mundo é o que a gente chama de normal, é a mesma? Então, a gente sabe que não. Por quê? Porque dentro das nossas empresas a gente não convive com isso. Pelo menos quando a gente trabalha, eu lembro que eu trabalhei muitos anos em empresa pública, trabalhei em empresas privadas, e não era comum a gente ver pessoas diferentes da gente. Normalmente a gente só vê o reflexo daquilo que a gente tem. Então nosso objetivo é que vocês se juntem a trabalhar nisso. Temos só um desafio. Vocês já conseguiram fazer uma convergência com vocês? Hã? Não, porque assim, existe um grupo que veio formado, que foi aquele. Vocês estão formados os 3 aí? Então, vocês também estão formados. E vocês têm 4. Então pronto. Então a gente trabalha nos 4 grupos, certo? Para não dividir as meninas. Porque senão a gente vai ter que dividir e elas vão ficar, Então, o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar com esses 4 grupos. Além de tudo, vocês têm um desafio, qual é? Do prêmio. A gente tem um prêmio de R$3.000, que vai ser para a equipe vencedora. A equipe vencedora vai ter que passar por essas 7 fases, ó. Você tem um problema. Qual o problema que nós queremos resolver? Eu quero que a empresa seja mais heterogênea, mais misturada. Eu quero que todo mundo vá para dentro da empresa. Aí a gente vai pensar na solução. Aqui no problema, quando a gente terminar de ouvir 3 dos nossos convidados, aí vocês vão parar para pesquisar na internet números. A gente precisa de dados e a gente vai ajudar vocês, os mentores. Como é que é mesmo a divisão das vagas de emprego numa empresa normal, A gente tem processos diferenciados. Quais são esses? Aí, Nifameto, aqui, ó. Professora Denise, seja bem-vinda. Depois a gente vai validar a ideia. O que é validar a ideia? Nós vamos conversar com 10 pessoas, cada grupo, para saber se aquilo que eu estou pensando, ele tem algum objetivo. O 4º passo é, se a ideia for propositiva, nós vamos modelar uma oportunidade de negócio. Como é que a gente faz isso? Usando o Business Model Canvas. Muito provavelmente o que a gente tinha trabalhado aqui, que é a construção do MVP para hoje, provavelmente vai ficar para amanhã de manhã. Ou para amanhã, 2 horas, A gente vai já decidir.
Aí depois que você modelar, a gente vai construir o nosso MVP. O que é MVP para... Alguém aqui nunca viveu isso? Só levanta a mão quem não viveu. Você nunca viveu. Pronto. A gente vai fazer a introdução para vocês ficarem bem. Mas MVP é o conceito de produto para ser testado com o cliente, o mínimo produto viável. Que ele pode ser um mínimo produto, pode ser uma mínima experiência, um mínimo serviço. Eu quero te mostrar alguma coisa e você diz, eu contrato, eu gosto, entendeu? Esse é o conceito. Quando eu tenho um produto para ser apresentado, qual é o nosso próximo desafio? Apresentar, né? Vender, contratar. Então, esse vai ser o nosso objetivo, né? Se a gente conseguir fazer o MVP ainda hoje, a gente está com o tempo corrido, a gente sai para casa para passar a manhã toda validando, certo? Tentando, de alguma forma, negociar. E por último, a gente vai fazer o quê? A apresentação, mostrando tudo isso que a gente construiu. O pitch final não vai levar em consideração só o que você vai apresentar. Vai levar em consideração o que você construiu. Então aqui é importante fazer uma pesquisa. Aqui é importante vocês terem vivenciado essa solução com o olhar de outras pessoas. Aqui é importante vocês terem a modelagem do negócio. Tudo que a gente for construir pode virar um negócio. Pode ser uma consultoria, pode ser um produto a ser entregue para a empresa, sob demanda, pode ser uma forma de assinatura que a empresa contrata meu serviço. A Laura, eu acho que é SaaS, né, Laura? Não é, Laura? Aí eu vou explicar um pouquinho como funciona isso na hora certa. E aí, meu desejo é que todos vocês disputem o primeiro prêmio, assim, unha a unha. Certo? Os critérios de avaliação será modelagem de negócio, né? Passar por todos os processos, validação amanhã e a solução apresentada, certo? Então esses serão os nossos passos. E aí, alguns de vocês eu já conheço, né? A gente está passando por 3 eventos simultâneos aqui. O pessoal estava com a AGE com a gente, depois foi lá para o Sebrae, estão aqui. Os meninos da FAMETO, de alguma forma eu os conheço. Os meninos também estavam no outro evento com a gente. E alguns de vocês aí, essa é a primeira vez que eu vou conhecendo. Mas não tem nada, a gente está aqui para ajudar. Eu vou ser mentor o tempo todo de vocês. E tem esse pessoal que vai ser mentor também. Mas a maioria dos mentores de vocês, sabe onde é que eles estão? Aí dentro da feira. Nós temos 1000 e poucas pessoas, só para vocês entenderem, essa é a maior feira de recursos humanos, de gestão de pessoas do Norte e Nordeste. Então tem muita gente de outros estados, tem muita gente aqui vindo aqui, e aí o que é que vocês vão fazer? Daqui a pouquinho? Validar a ideia com quem? É sentado aí? Steve Blank disse que se você continuar com a bunda na cadeira, você não vai ter resultado nenhum. Por quê? Você não sabe o que os outros pensam. Você acha que as pessoas pensam, mas só sabe se você validar. Então esse é o nosso objetivo. Vou introduzir para vocês que ainda não viram direitinho esse espaço, certo? E aí depois eu vou dizer a primeira dinâmica do dia. Jobs tem uma frase que diz assim, ó: você sempre tem 2 escolhas, sempre você vai ter 2 possibilidades na sua vida. Um é disputar com os homens. A primeira escolha é reclamar de tudo. Então, eu sou homossexual, chego na empresa, não tenho oportunidade, aí eu digo, poxa, ou eu digo, cara, será que as empresas não precisam ver isso aqui com um olhar diferente? Que a gente tem o mesmo talento, o mesmo potencial, a única coisa que está acontecendo é um filtro aí na mente, né? Não é nem nos olhos, é na mente de algum indivíduo que acha isso, né? Então, eu posso reclamar disso e dizer, vou conviver com isso, vou aceitar meu problema, né? Achar que é um problema e vou conviver com isso. Ou eu posso dizer o quê? O que é que eu posso fazer? Eu acho que tem algumas cortinas que podem ser retiradas. Eu acho que está tudo bem uma pessoa ser do candomblé. Eu acho que está tudo bem uma pessoa vir de... Como é que se chama? Não, o Rastafari também, mas também tem aquele que é lá do Oriente Médio, né? As mulheres usam a burca, né? Tá tudo bem. Por quê? Porque é na diversidade que a gente se encontra, né? O mundo é isso porque a gente é diverso. A gente teve a sorte de não ter um país ainda que é muito explorado. Mas se você começar a viajar, se for para Nova York, você vai ver que tem gente de todo jeito. Se for para a França do mesmo jeito, Holanda do mesmo jeito, Portugal do mesmo jeito. Se for para a Argentina também do mesmo jeito. Então, senhores, nós somos diversos. E aí a gente olha para tudo isso e tem 2 escolhas.
Ou eu reclamo e não mudo nada, ou eu digo o quê? O futuro está aí posto, não tá? Mas eu tenho certeza do futuro? Eu faço uma pergunta sempre para as pessoas assim, só para entender o conceito de futuro. Como foi que vocês se comunicaram? Como é que você se comunicava com sua mãe há 10 anos atrás? Eu queria falar com minha mãe, eu estava viajando, queria falar com minha mãe. Há 10 anos atrás eu falava com ela como? Se eu tivesse, normalmente quem tinha um celular melhor, conseguia, né, um plano. Você poderia ir por orelhão, tinha um cartão lá que você poderia. Outra forma de falar com minha mãe, há 10 anos atrás. Carta, né? Quem recebeu carta aí nos últimos 5 anos? Carta mesmo, não é aquela que tem os códigos de barra, não. Não é cobrança, não. Ninguém recebe mais carta, né? Você recebeu? Olha que massa. Eu acho que a gente precisa cultivar isso. Como é que eu falaria com minha mãe com mais um canal? Qual era a outra? Se eu mandasse uma mensagem, eu ia mandar SMS, podia ser, mas era caro. Não. O Telegrama era o mais caro de todos. Mas eu poderia, se minha mãe fosse descolada, ela tinha uma conta no MSN, né? Aí quando ela estava com a tela dela ligada, o que eu fazia? Tremia tudo, né? Eu achava aquele botão massa. E aí o que acontece? Hoje, como é que eu falo com minha mãe? Quer dizer, eu não tenho mais a minha mãe, mas como é que a gente fala com nossas mães? WhatsApp. No WhatsApp eu falo na minha mãe que jeito? Mando áudio, mando texto, mando foto, mando vídeo, mando figurinha, né? Chamada de vídeo. Como é que eu falo mais com minha mãe? Posso mandar PIX, posso mandar o dinheiro, né? Pelo próprio... Senhores, há 10 anos a gente tinha uma forma de lidar e relacionar com as pessoas. Hoje, isso tudo mudou para uma outra experiência chamada WhatsApp. E daqui 10 anos, como é que a gente vai se comunicar com as pessoas? Você manda o Pix e bota o texto. Né? O que se refere àquele Pix. E a pessoa recebe. Tem gente que diz que vai ser holograma, tem gente que diz que vai ser metaverso. Tem gente que diz que a gente vai ter um botzinho, tipo os bots do WhatsApp que a gente fala com as lojas. Aí ele vai dizer o número. O que é que você quer com Moisés? Aí, você quer falar com ele com urgência? Digite aqui sua urgência. Você quer mandar um recado? Você quer fazer uma cobrança? Né? Ele não tem dinheiro. Então assim, vai ter um bot que vai filtrar isso pra gente. Eu não tenho dúvida que algumas dessas coisas vão acontecer. Mas a certeza que eu tenho, sabe o que é? Que está na nossa mão. A gente tem muito conhecimento na nossa mão e a gente pode criar parte dessas coisas. Senhores, eu estou falando de uma das áreas mais difíceis de criar a solução da humanidade, porque a gente está falando que eu posso concorrer com o Motorola da vida, com a Apple. E para as outras coisas, será que a gente não pode fazer as ideias acontecer, não? Então eu acho que muito do que a gente tem que fazer aqui é decidir. Cara, eu quero realmente impactar o mundo, eu quero deixar o meu legado, né? A gente estava conversando ontem sobre a ESG lá num evento que a gente foi, mas eu tiro a ESG do mapa e eu digo assim, cara, a gente só tem um compromisso com a vida, só um. Você pode acreditar em céu, em, sei lá, vidas, qualquer coisa, mas de fato a gente só tem um compromisso com o mundo, é deixar o mundo um pouquinho melhor do que o que a gente encontrou. Porque se a gente deixar o mundo um pouquinho pior do que o que a gente encontrou, o que vai acontecer? A gente ferra o mundo. Mais 2 gerações não tem mais mundo, e aí? Né? Então eu acho que esse é o compromisso nosso. Nós estamos aqui para fazer uma boa ideia. Eu vou dar um contexto do que é startup e logo em seguida a gente apresenta o nosso desafio, certo? O que é um negócio? Quando a gente quer falar sobre startup, a gente está falando de um negócio com base em digital. O que é um negócio? O que é um negócio? Tem um objetivo específico. Uma definição de negócio. Vamos lá. Vai gerar resultados e lucro. Ainda não é a definição que eu quero. Mais uma definição. Solução de problema. É mais ou menos isso. Um negócio só existe porque uma pessoa tem uma necessidade do outro lado. Então, por que esse shopping existe? Porque muitas pessoas querem ter um momento de lazer e de compra no mesmo lugar. Aí eles vêm para cá, uma cidade como Fortaleza, que hoje está muito quente, aqui também pode ser uma alternativa para as pessoas que querem ter um nível de conforto ambiental.
Mas qual é outro problema que o shopping resolve? É mais seguro andar nas ruas do shopping, né? Então, se eu tenho que escolher entre Monsenhor Tabosa, Centro de Fortaleza e shopping, aqui eu posso... É mais cômodo, né? Porque, de alguma forma, as coisas estão mais acessíveis. Tudo muito próximo, os corredores são muito próximos. Outra coisa, porque as pessoas escolhem o shopping. O horário, né? Ele estende até 22 horas, né? Então, você sai do trabalho, ainda dá para ir para o cinema com o seu filho, dá para comprar alguma coisa. Eu tenho coisas aqui que atende da senhora de 80 anos a pessoas de 5 anos de idade se eu tiver que comprar um presente. Então, se eu tenho que ir para um lugar, minha avó fez aniversário, vai para o shopping. Meu filho vai comer qualquer coisa, né? Ainda não vejo que a gente avançou muito no shopping alimentação. Acho que é a única coisa que a gente ainda não avançou tanto. Eu vejo que a culinária é muito limitada. E comemorar o aniversário de... comemorar suas boas datas no shopping, né? Aniversário de casamento. Eu vejo gente, agora que o shopping pode levar cachorro, você leva o cachorro para comemorar o aniversário do Fugento no shopping, né? Se eu não tivesse esse monte de necessidade, tinha sentido o shopping existir? Não. Só porque existem essas necessidades é que o shopping existe. Agora veja só, quando vocês saíram do shopping, alguém perguntou para vocês, ou alguém vai perguntar, ou nas últimas experiências, alguém perguntou se a sua experiência foi boa? Alguém te perguntou isso? Você veio para cá porque tinha uma necessidade a realizar. E quando eu saio pela porta, ninguém perguntou se eu realizei minha necessidade, se eu atingi meu objetivo. O que acontece com o shopping quando ele não mede isso? Ele não sabe o que ele tem que fazer para me agradar da próxima vez. Ele não sabe. Não sabe em quem investir. Ele quer botar um brinquedo, um telão, uma luna. Esse cara, não, peraí. Deixa eu ver o cliente. Às vezes o cliente quer, sei lá, um carrinho para botar o cachorro dentro para passear com o carrinho, igual tem ali na Leroy Merlin, né? Às vezes o cliente quer o quê? Uma coisa que eu nem imagino, o cliente quer. Então, muito importante, além de entregar um benefício, nós como empreendedores devemos entender o quê? Eu preciso saber qual é o benefício que eu quero entregar para no final da história eu perguntar para o cliente, realizei seu desejo? Isso é que é a validação. Eu digo, olha, eu me prontifiquei a abrir um shopping para você vir aqui ter um dia feliz. Você teve um dia feliz? Se você não teve, você não realiza. Então, o negócio é isso, é resolver um problema. Só gente linda aí. O negócio é... Agora vamos aqui, Isso aqui tudo é negócio? Qual é o problema que essa mulher resolve? Hein? Autoestima das mulheres perto de casa, né? Porque ela vai na casa da pessoa, leva um colônia, né? Qual o problema que essa loja resolve? Que deve ter umas 1 ou 2 aqui dentro do shopping. O que a Magalu resolve? O seu entretenimento, a necessidade de você ter uma cozinha instrumentalizada, a necessidade de você ter um aparelho de celular melhor, não é isso? O que essa empresa resolve? Sua. Isso aqui é uma fábrica como a Grandene. O que ela resolve? Ela produz o sapato que eu vou usar, né? O que essa empresa aqui, a Agenda Edu, resolve? A Agenda Edu é uma das startups mais relevantes que nós temos aqui no Ceará. Eles substituíram... Deixa eu falar. Fera mesmo, gente. Vocês estão com uma fera aí, viu, gente? Aproveitem. Isso aí é um dos melhores autoridades em vendas aqui, o que a Agenda Edu resolve? Substituiu aquela bomba que era aquela agenda de papel por uma tecnologia. Você sabia que a agenda de papel, olha como era legal. Os paizinhos pagavam R$ 1.800 para o menino estudar no Farias Brito. A professora passava 1 hora fazendo cópia de agenda. E o menino dando chulipa no outro, fazendo uma tarefa sem sentido. Hoje o que acontece com o meu filho que estuda no colégio?
a professora vai se dedicar 100% a ele, porque aperta um botão e manda um recado para o pai. Então aqui você percebe o quanto é importante uma solução dessa natureza. Esse daqui é um médico que atende a domicílio. Qual é o problema que ele resolve? Não é cuidar da sua saúde, porque cuidar da sua saúde tem todas as clínicas. Ele está em casa. Eu não perco mais tempo, ele não tem perigo de não me atender no horário certo, né? E ainda tem médicos que acreditam que o consultório dele é melhor se tiver mais gente na recepção. Médicos que cobram R$500 por consulta. O que acontece aqui? Cara, o meu problema é só ter um diagnóstico, uma anamnese, uma análise da minha situação. Ele não vai nem dar o ponto final, porque vai pedir os exames, e eu só preciso disso. E aqui, o que é que ele precisa aqui? Qual é a solução que ele entrega pra gente? O que é que o Nubank oferece a solução pra gente? Ele deu um cartão super simples da gente tirar. Eu não tenho uma agência do Nubank, ou seja, eu me obrigo a resolver tudo digitalmente, e isso traz em mim o quê? O desenvolvimento de algumas habilidades. Senhores, tudo isso aqui está resolvendo um problema nosso. Aí veja outro desafio, em 5 anos, vamos pegar o nosso mesmo limiar, 10 anos. Você acha que você vai comprar cosméticos do mesmo jeito? Como é que você vai comprar cosméticos? Já se perguntaram? Muito provavelmente o seu celular vai poder fazer uma análise da sua pele de alguma forma e já faz alguma coisa sob medida para você. Como é que você vai comprar um eletrônico? Tem uns meninos aqui de Fortaleza que já tem uma solução dessa. Você tira uma foto da sua... Não tira nem a foto, você pega a sua câmera, você entra no site, aí tem um botão lá no site que você... Sua câmera, você passa pelo local da sua casa, você escolhe o eletrodoméstico para testar ali e ver se funciona. Ah, televisão de 58 polegadas, cabe aqui? Fica grande. Ah, então vamos para a de 42. Olha que surreal já é isso, já está disponível. Daqui 10 anos eu não sei nem como é que vai ser. Como é que a gente vai comprar sapatos daqui 10 anos? Como é que a gente vai comprar sapato daqui 10 anos? Eu tenho quase certeza que vai ser por assinatura. Porque se eu já tenho preferência por uma marca, a marca já me conhece, daqui a pouco a Nike faz, ou a Adidas, ou sei lá, qualquer uma dessas, eles vão entregar para mim no serviço, quem sabe eu não preciso nem comprar o tênis. Eu posso só assinar o tênis. Se eu corro, eu assino mais caro, né? Como é que eu vou consumir educação daqui a 10 anos? Eu acho que essa educação, ao meu ver, é uma das áreas que vai ser mais transformada. Por quê? O que vocês acham? Por que a educação vai ser muito transformada nos próximos 10 anos? Faz sentido, algumas coisas, faz sentido você passar 1 hora dentro do ônibus, para passar 3 horas na faculdade, para passar 1 hora dentro do ônibus de novo? Não faz sentido. Faz sentido você aprender matemática financeira com um professor que não está nem aí para você? Se você puder escolher aprender matemática financeira com o melhor professor do mundo, ou com o professor que você tem lá no seu currículo, você vai preferir quem? Muito provavelmente, em 10 anos, quando eu escolher seguir qualquer carreira, marketing, por exemplo, eu vou acessar lá um banco de dados de algum professor que é especialista no mercado, lá na China, e ele vai me ensinar. Sabe por que ele vai me ensinar? Porque em 10 anos, um dos maiores desafios de comunicação da humanidade, que é o idioma, não vai haver mais. Em 10 anos, o meu celular, ele vai estar ouvindo aqui e traduzindo no meu ouvido. Então, muito provavelmente, essa será uma das áreas mais transformadas. Como é que eu vou cuidar da minha saúde em 10 anos? Você acha que eu vou precisar ir só na emergência? Nós homens costumamos ir na saúde só na emergência, né? Com poucas exceções. Eu acho que, estou vendo aqui, ó, tudinho tá com o cara que só vai quando está doendo, né? E o que é que nós podemos fazer daqui? Eu já tenho um dispositivo no meu braço. Se o médico enfiar outro dispositivo aqui na minha perna, se ele tiver outro dispositivo na minha cabeça e todo dia me mandar diagnóstico, você acha que eu vou deixar de usar isso? Só com uma hipótese, né? Então, o dispositivo vai... Olha, você tem uma célula que está crescendo além do normal.
já vou para o diagnóstico, mato o troço antes dele crescer, né? Como hoje acontece, o câncer você só diagnostica, muitas vezes, principalmente se for profundo, no final do dia. E como é que vai ser o serviço bancário? Vai ter serviço bancário? A moeda vai ser integrada? Hoje você, lá no Zé Avelino, se você quiser comprar lá um par de calcinha ou uma roupa qualquer roupa lá na Avelino, o que é que acontece? Você já passa um Pix imediatamente para a mulher da Avelino. O dinheiro sai da sua conta, entra na dela, sem passar quase por nem... E daqui 10 anos, o que é que vai acontecer? Sabe de uma coisa? Quanto tempo leva uma startup mais ou menos para ela ganhar força? Normalmente entre 5 e 7 anos. Significa o quê? Se a gente fizer a ideia certa hoje, daqui 10 anos a gente pode estar na crista da onda. Porque daqui 10 anos a gente não tem nenhuma certeza do que vai acontecer nessas áreas. A gente tem tendências, mas não certeza. Só para entender o contexto do que é uma startup é basicamente isso aqui, ó. Você reúne pessoas como vocês, você precisa de um problema, uma boa oportunidade, a gente precisa de um plano, precisamos de recursos, que muitas vezes são tecnológicos. Startup sempre precisa de parcerias. Por exemplo, aqui a gente está num momento de parceria, os mentores vêm, colaboram. Dentro do mercado tem investidores que vêm, né, Laura? Dão muitas opiniões pra gente. Para quê? Para desenvolver um produto para um cliente. Se eu tenho receita, eu consigo criar um ciclo previsível de renda, de venda, acesso o cliente, mando o novo produto e tal. Se eu fizer essa roda girar, sabe o que acontece? Eu começo a saber o custo de aquisição desse cliente. Eu sei que se eu colocar mais 100 vezes o custo de aquisição, eu tenho mais 100 clientes. Se eu colocar 1000 vezes, e aí eu faço essa roda girar. Se eu faço essa roda girar, a startup, que era um modelo de negócio tradicional, passa a ter um modelo de negócio que pode ser escalável, né? Crescer com muito mais velocidade. Isso aqui é um momento das startups. Normalmente, as startups começam nesse momento, né? Que é uma ideia, quero ter um modelo de como eu vou ganhar dinheiro, ter uma visão da solução, aí eu testo tudo isso. O segredo: normalmente você vai fazer muitos testes até ter um modelo de negócio certo. Porque veja, esse monte de gente aqui, você acha que esse monte de gente não está pensando em ideia igual a sua, não? Tinha um professor de design que ele dizia que enquanto você pensa qualquer coisa, sei lá, um elefante de touquinha rosa. Você pensou isso aí? Tem mais 7 pessoas no mundo pensando a mesma coisa. Porque nós somos 8 bilhões de pessoas. Então, se você passar dessa fase, você vai para a fase de ativar mercado. Eu entrego um produto, o cliente compra, você faz isso aqui acontecer mais vezes. Se você faz isso aqui acontecer e isso se repete, aí você entra na fase aí que a Laura vai começar a chegar, né? Laura está aqui, né, Laura? Aí, vai para o período de crescimento, que é onde está a startup aqui, do nosso querido Luiz. Estágio de crescimento. Você já tem time, processo, investimento, já tem ciclo de venda, você já investe no sucesso do cliente. Aí daqui para cá, se ele receber os investimentos corretos, ele decola. No Ceará nós temos 440 startups. Dessas, 270 estão mais ou menos por aqui, com CNPJ, negociando seu produto de alguma forma. E a gente já tem em fase de scale-up pelo menos umas 30 ou 40 startups. Então tem muita gente dando bem ainda, hoje, aqui no Ceará, falando no Brasil. Aqui é só para entender o mesmo contexto da mudança. O que foi que aconteceu nesse dia? Rafael já viu essa apresentação algumas vezes, ele foi que aconteceu? Jobs sobe no palco da Macworld e lança para o mundo o primeiro quê? O primeiro smartphone. Foi que aconteceu de fato quando o Jobs subiu no palco da Macworld nesse dia. Aqui ele lançou, ele começou a vender em julho. O que foi que aconteceu nesse dia? Jobs, ele meio que disse que a humanidade é uma até esse dia,
e uma depois desse dia. Quer ver? Como é que você pede carro hoje? Como é que você fala com sua família? Como é que você compra qualquer coisa? Como é que você paga conta e faz transferência? Como é que você arranja os crush, né? No fim de semana? Como é que você joga? Como é que você acompanha, né? Quem tem câmera em casa acompanha seu pet? Tem uma brincadeira que é Como é que você reserva hotel? que o cara pede, né? Senhores, tá no tudo que a banheiro, gente pede fazia de papel, outra aí a mulher forma, entrega a gente o está fazendo iPhone agora pra isso ele. aqui, ó. Só isso que não dá pra fazer ainda. E aí, ó, olha que legal que foi que aconteceu. Ó. Nós não tínhamos isso em 2007. E ele explicando desse jeito. Smartphone, tablet, leitor Aí ele tá no banheiro. Nós não tínhamos a velocidade rápida, mesmo em tendo um problema muito forte hoje aqui de internet, mas mesmo assim nós temos muito mais internet aqui hoje do que nós tínhamos em 2007. Twitter, Android, olha aqui, ó, esse brinquedozinho aqui do Google. O Google, só nesse brinquedinho dele aqui, nessa startup dele, ele tem 2 bilhões de pessoas conectadas. Se o Sergey disser assim, cara, eu quero mandar uma frase de feliz, qualquer coisa para você hoje, feliz dia de Marte, sei lá. Se o Sergey quiser mandar para você hoje, ele manda? Manda uma notificaçãozinha no seu Android. Você não recebe a notificação para atualizar o dispositivo? Você recebe também dele. Se o presidente do Brasil, esse ou qualquer um outro que esteja aí, quiser mandar uma mensagem para você agora, ele consegue falar com você? O presidente do Brasil consegue falar com você? Não. Ele não tem nenhum canal que ele tenha acesso que ele possa falar com todo mundo ao mesmo tempo. Ele pode ir para a TV Globo, mas a TV Globo tem, sei lá, 10% das pessoas conectadas. Se o líder da China, que tem 1 bilhão de pessoas, quiser mandar uma mensagem para a sua população toda, ele chega a essa população? Chega não. Significa o quê? Que esse carinha aqui, ele tem mais controle sobre as pessoas do que os líderes que a gente acha que são mais poderosos. Com uma tecnologia. Sabe quantas tecnologias o Google tem que atinge 1 bilhão de pessoas? 5. Android, deixa eu ver se tem outras aqui. Google Maps, YouTube, anúncio, Netflix, Spotify, banco, olha aí que coisa, né? Há 10 anos atrás não existia banco sem ter uma agência. Hoje existem quantos bancos sem agência? Nest, Nubank, Inter, acho que todos esses têm agência, né? Uber, imagina, o cara botou na cabeça que tem pessoas precisando de carro e tem pessoas querendo dirigir. Eu junto essas duas pessoas, um ganha dinheiro e o outro ganha deslocamento. Uber é o maior empregador que nós temos hoje no Ceará. São 30 mil motoristas do Uber. A empresa que chega mais perto que isso, eu acho que é a Grendene, tem 13 mil funcionários. Uma tecnologia só no Ceará. Dizem que ela tem mais de 1 milhão de motoristas no Brasil. Waze, Instagram é outra tecnologia meio louca. Sabe quantos minutos um jovem brasileiro passa no Instagram? Pelo menos 1 hora por dia. E o bom e velho Tinder. O legal do Tinder é que tem Tinder hoje, na mesma solução. Tinder para você encontrar parceiro com cachorrinho seu. Tem Tinder para pessoas de uma religião encontrar outro parceiro da outra religião. Tem Tinder só para pessoas homoafetivas. Tem Tinder só para pessoas velhas se encontrarem para jogar baralho, entendeu? Tem Tinder para tudo hoje. Só gente boa por aqui. Só para a gente entender a dimensão e a gente já vai para o nosso desafio de hoje. Aqui era o mundo quando o Jobs subiu no palco da Macworld. A indústria, a empresa mais importante do mundo era uma indústria de quê? O petróleo, né? Por isso que a gente vê aquele Abu Dhabi, aquele Dubai, aquele monte de construção, é as custas de você andar todo dia de carro, ou no carro dos outros ou no seu. Segunda indústria do mundo, qual é? O segundo maior negócio do mundo lá era General Electric. Por que a General Electric era tão forte? Porque você vai dentro de um hospital fazer qualquer tipo de diagnóstico, é GE. Você anda de avião, a turbina é GE. Um monte de coisa de eletrônicos dos Estados Unidos é GE. Só tinha uma solução tecnológica que era Microsoft, banco, petróleo e petróleo.
10 anos, um pouquinho mais de 10 anos depois que ele sobe no palco da Macworld, qual é a empresa principal do mundo? Por que a Apple é a empresa mais valiosa do mundo? Se eu perguntasse para vocês, ó, você vai ter que comprar um celular antecipadamente hoje. Você vai pagar por um celular para receber daqui a 10 anos. Você compraria de que empresa? Daqui criou tudo isso, não era? A Apple é tão singular que se você tiver com o celular em cima da mesa e for pedir seu celular para sua mãe, se for eu não vou chamar o meu de Xiaomi, que eu não sou doido, né? Mãe, me dá meu Xiaomi, não digo isso. Mas se a pessoa tiver um iPhone, como é que ela diz? Mãe, me dá meu iPhone. Nunca que ele vai se chamar celular. Tem nome próprio, iPhone, né? E aí, ó, segundo maior do mundo é quem? A Amazon. Por que a Amazon é tão grande? Porque é a maior empresa de entrega do mundo. A logística do mundo todinho, ninguém sabe fazer melhor que ela. Isso é tão surreal, se você tiver uma Alexa hoje na sua casa, você pode programar ela lá aí você testa isso, bota detergente na lista da Alexa, se você pagar o Amazon Prime. No final da semana, você manda te entregar, a Amazon te entrega 2 detergentes. Com certeza não paga o frete, porque você não pagou por aquele frete. Por que ela faz isso? Porque elas são tão craques em otimizar a rota que ela coloca esses 2 detergentes junto com outros produtos e faz chegar até você. A Amazon provavelmente é o maior ameaçador do nosso varejo aqui local. Pessoa que é dona de mercadinho, um shopping como esse. Se perguntar quem é que ameaça ele, para mim é a Amazon. Porque pelo tamanho do galpão que eles fizeram na Itaitinga, o que eles colocarem ali dentro, eles vendem. Microsoft vende 3 vezes mais, Alphabet, Facebook. Olha só. Você sabia que todas essas empresas aqui, ó, se você tem iPhone, se já teve iPhone, essa e essa, conhece você mais que você? Interessante, ó, ontem a gente estava precisando de uma nota fiscal de uma compra que a gente fez em maio. A gente não sabia onde a gente tinha feito a compra. Aí a gente pegou o Google Maps, eu e minha esposa, e fomos olhando o roteiro para saber. Foi numa loja da Apple. Vamos saber aonde é que a gente estava. A gente foi por. Qual foi o horário? Por. Mandamos um e-mail dizendo, nós chegamos na sua hora, precisa da nota fiscal, porque o produto apresentou falha. Resolvemos o problema. A informação estava lá no Google, eu não lembrava, minha esposa não lembrava, mas entrou na história, na nossa jornada e viu. Senhores, isso é muita informação para poder, né, motivar as nossas áreas de consumo no futuro. E só uma empresa de investimento. A pergunta é, qual é a empresa que vai estar aqui no top 6 aí em 2030? O que é que você chuta? Muito provavelmente os carros elétricos, né? Elon Musk muito provavelmente vai estar aí com sua Tesla. Já é um dos homens mais ricos do mundo, a fábrica de carro mais rica do mundo. Outra tecnologia que pode estar por aqui daqui a alguns anos. As energias renováveis, né, com a elétrica no carro e a solar aqui, ou a eólica, ou qualquer uma dessas, e hidrogênio, que a gente está agora com a matriz, né? Você sabia que hidrogênio é basicamente assim, você tem uma turbina, um processo, você tira o oxigênio, tem H2O, tira o O, fica H2 e vira combustível. Olha que loucura. Ou seja, ele tira energia da água. Provavelmente energia, matriz energética, porque a matriz energética estava aqui no começo, ela vai estar aqui. Qual a outra solução que nós temos daqui a 10 anos? Qual é? Muito provavelmente vai ter alguma coisa de interação social também. Porque aqui eu tenho o Google, eu tenho o Facebook, pode ser que seja o TikTok. Você já tem conta no TikTok? Né? As pessoas mais velhas não gostam de conta no TikTok. Eu tive receio de ter. Tu tem tua conta no TikTok? Pois é. Conta no TikTok, muito provavelmente a gente vai usar alguma coisa como essa no futuro. E o Marcinho, você tem sua conta no TikTok? Tem? Pois é, ó, as pessoas já estão começando a vivenciar mais isso. Daqui a alguns anos, muito provavelmente as nossas redes sociais serão mais ou menos isso mesmo, né? Videozinho de... ou alguma coisa desse tipo. Senhores, a única coisa certa que a gente tem, e a gente para por aqui, é
O futuro não está definido. E ele pode ser definido por quem? Por nós. Qual é o nosso objetivo aqui nessa tarde, nesses 2 dias? Melhorar o mundo. Viver empresas mais diversas, que todo mundo tenha espaço nas empresas, que as mulheres sejam aceitas em cargo de liderança do mesmo jeito que os homens, que afrodescendentes não sejam julgados por sua cor, que homossexuais seja um problema da intimidade deles, que religião também não possa ser, porque se a gente, né, idades também, né, Yunus? Hoje o mercado também tem um grande problema, a pessoa acima de 60 anos, quem que contrata? Esse é um outro desafio. Veja, as pessoas com mais experiência que a vida tem, uma empresa não quer contratar por quê? Porque na mentalidade do dono da empresa, aquela pessoa não aprende com tanta rapidez, não é dada a tecnologia. Na mentalidade do dono da empresa, aquela pessoa não vai ter a mesma disposição. E como assim? Porque eu preciso de uma pessoa na sua experiência. Então esse é outro desafio que nós temos. Para falar do nosso desafio, já que os grupos estão formados, eu vou pedir que vocês peguem um post-it em cima da mesa, certo? E a gente vai começar nesse post-it. Vai me barulhinha, que minha voz não. Nesse post-it, ó, eu vou colocar aqui os desafios. Aqui, ó. Deixa aí. Ó. Esses desafios vocês vão observar ouvindo a fala agora dos nossos 3 convidados. Eu quero que depois que eles falarem, a gente encha essa parede de desafios que nós temos, certo? Eles vão falar das circunstâncias, tudo que vocês ouvirem, vocês vão colocar no post-it e vai ser um desafio pra gente, a gente vai colocar aqui, certo? Então, mesmo com toda essa animação, nós vamos chamar aqui primeiramente a Ilma, né? Porque a Ilma, ela tem que viver essa feira todinha, então vamos liberar primeiro ela. E a Ilma tem uma colega do lado que também pode dar sua opinião. Como é seu nome? Juliano. Juliano, a gente está no hackathon aqui, entendendo que as empresas podem ser melhores para pessoas como a gente, como vocês, como pessoas que têm outras escolhas. E aí, eu vou pedir a Ilma para falar um pouco sobre quais são os desafios que ela encontra dentro das empresas, quais são os maiores, e você também pode colocar os seus, certo? Peraí, que eu vou ter que aumentar o volume, porque nesse momento tá com esse barulho aqui. Então vamos nós. Direto. Acho que é até bacana colocar no YouTube. Disponibilizar. Mais uma vez, o papel de vocês é fazer anotações dos desafios que a Ilma vai compartilhar conosco depois da Ju, certo? Então, gente, individualmente, alguns dos desafios que eu enfrento, as barreiras que eu enfrento, uma delas que eu considero a maior é a atitudinal. É muito comum a gente, eu digo a gente porque eu já experienciei algumas vezes de ver pessoas com deficiência sendo encaradas como incapacitadas. E aí, isso às vezes deixa a gente triste, porque você, uma pessoa com deficiência que estudou, se formou e está aí aberta para uma experiência de trabalho. E aí ela chega no ambiente e a pessoa diz assim: e o que é que você pode fazer? E ao invés de colocar ela ali naquela experiência da interação e ver as capacidades dela, ela já vai criando essa barreira atitudinal. Uma outra barreira que a gente enfrenta muito fortemente é a barreira física, né? A pessoa que tem a deficiência motora, como eu, como a Juliana, que a gente enfrenta
essa limitação aí da falta da acessibilidade ambiental, do espaço, na estrutura. E trazendo um pouco também da realidade das pessoas com deficiência auditiva, tem a questão da barreira na comunicação. Os ambientes muitas vezes não favorecem esse acesso da pessoa estar se comunicando ali com todo mundo, como você disse. Existe essa barreira na comunicação e a pessoa com deficiência visual, ela encontra a barreira também da dificuldade de se localizar dentro do ambiente pela barreira ao mesmo tempo física e também da necessidade do acesso à Libras, ao Braille, isso. Porque assim, a maioria das tecnologias, a internet, ela ainda também não disponibiliza muito recurso assim, na questão do Braille, na questão da pessoa para trabalhar, da Libras. Então, assim, é barreira tanto física como na tecnologia. A Libras é a linguagem brasileira de sinais, que são para as pessoas com deficiência auditiva. O Braille é para pessoas cegas, para elas fazerem leituras e se comunicarem também no ambiente. Muitas vezes a gente vê elevadores que são recentemente colocados e eles nem colocam o Braille ali para a pessoa saber se posicionar naquele lugar. Então, assim, e aí quando a gente vai aqui para o estado do Ceará, quando a gente vai ver esse percentual de pessoas com deficiência, vocês imaginam que a deficiência visual, ela é o maior percentual no estado. E é os que a gente menos vê nos ambientes também, tanto dentro da empresa como dentro da sociedade, justamente por essa barreira física e necessidade dessa comunicação para eles acessarem o ônibus, acessarem o ambiente da calçada para estarem andando sozinhos. Então, assim, eles precisam de duas tecnologias. Uma é o Convia, que é para ajudar eles a ter mais autonomia para ir e vir. E a baixa visão também é outra dificuldade também que muita gente enfrenta desse perfil aí de deficiência visual. E também temos a questão da deficiência intelectual, que também ela enfrenta muito a questão da barreira atitudinal, porque é o pessoal também que sofre muito preconceito de acesso aos ambientes, principalmente empresariais, que é desafiador, como diz o Moisés, conviver com essas diversidades, né? Essas diversidades. E eu acho que é por aí, sabe? Atitudinal, física, metodológica, que é essa questão das ferramentas de acessibilidade, a informacional, que tem a ver e a da comunicação, são pelo menos aí as principais barreiras para essa questão da inclusão. Mas se começa com a atitudinal, as outras vêm na sequência, né? Vão acontecendo. É por aí. Perfeito! Olha, tomaram as notas aí? Então vamos colar nosso post-it. Aí depois a gente escuta junto. Ju, segura aqui que você fala já. Deixa eu pegar os post-its. Opa! Cada um me dá os post-its aí pros meninos aí, ó. Laura, Rafa. E aí, gente, vamos botar aqui o nosso desafio. Atitudinal. A Ilma falou de tanta coisa importante, né? Linguagem, canal de comunicação. Agora vamos ouvir a Ju, né? A Ju vai também compartilhar um pouquinho dos desafios, Ju, que você vive, que você percebe que o mercado de trabalho coloca para vocês, né? Bom, um desafio que eu enfrentei, né, principalmente quando eu estava na minha formação,
né, que eu sou formada em RH. Então, e quando falaram para mim desse evento, eu digo, bom, com certeza. Pode ter certeza, nem que seja debaixo de chuva, mas eu chego lá. E não atuei na área, né? Porque, infelizmente, a maioria das vagas para pessoas com deficiências não são no patamar do conhecimento da pessoa com deficiência. Acaba inferiorando o que eu sou capaz de fazer, onde eu sou capaz de desenvolver, né? Porque as pessoas acham que uma cadeira de rodas, né, assim, primeiro falando, né, da minha questão, uma cadeira de roda impede. E também olha e diz assim, não vai ser muito gasto, eu tenho que adaptar isso, eu tenho que adaptar aquilo, eu tenho que tirar degrau, eu tenho que colocar rampa, eu tenho que ter elevador, eu tenho que ter coisas que funcionem, eu tenho que ter bancadas baixas, mesa baixa, o espaço ao qual o cadeirante, né, falando primeiramente dele, mas o espaço que o cadeirante vai andar, ele tem que ser pensado de forma estratégica. Porque se eu vou utilizar um material, né, que está numa sala, e essa sala tem uma porta muito pequena, estreita, a minha cadeira, eu vou me sentir totalmente impotente. Eu vou pensar e vou dizer, nossa, eu estou aqui só para cumprir uma cota? Eu não sirvo para esse serviço? Sendo que seria tão mais fácil colocar uma porta de tamanho normal, assim, mas eles diminuem ao máximo. Ou então chamar uma pessoa com deficiência e perguntar, olha, isso aqui está certo? Esse tamanho atende? O que você acha? Né? Ouvir o deficiente, porque às vezes a pessoa não quer ouvir o deficiente, quer escutar aquele especialista, mas o especialista às vezes faz cada burrada que nem ajuda o deficiente. A verdade é essa, que uma coisa, e gasta um gasto alto, que se chamasse um deficiente para ver aquilo ali, aquela instalação, ele ia gastar tão pouco investimento, né? E outro ponto também que felizmente acontece é a elevação no preço dos materiais para pessoas com deficiência. Por exemplo, eu estava até conversando com a minha amiga, a Maci, eu estava até conversando com ela porque, por exemplo, a gente necessita de uma cadeira de roda. Isso aqui não é um luxo para a gente, né? Então, assim, a gente necessita, mas é um preço tão alto que você olha assim e diz, meu Deus, tem uns que têm condições, agora os que não têm, que tem que esperar anos e anos na justiça para poder receber algo que dizem que é de direito. Porque uma coisa é dizer que é direito, outra coisa é fazer o direito valer. Felizmente acontece isso. Não apenas o cadeirante, mas todos os tipos de deficiência, né? Com surdo, olham, precisa de intérprete. Não, tem alguém que conhece, que sabe. Uma coisa é eu saber a língua, outra coisa é eu interpretar a língua. Interpretar o que o outro está dizendo, eu tenho que mergulhar no mundo do outro. Ou seja, eu tenho que desenvolver nos meus ambientes uma coisa chamada empatia, me colocar no lugar do outro. Poxa, eu não ando numa cadeira de roda, mas cada um de nós temos nossas limitações. Existem limitações que não são físicas, essas barreiras que precisam ser quebradas. Por exemplo, a gente tem limitações físicas, mas nós não somos limitados, né? A gente consegue fazer as coisas acontecerem de um modo diferente. Todos os deficientes conseguem. Existem deficientes, o cego, por exemplo. Uma vez eu tive a convivência com um que a gente saiu para pegar um ônibus. Ele, nossa, tem um ônibus que passa aqui perto? Não sabia. Foi eu, cadeirante, e ele cego. Bora, pega aqui na minha cadeira, vamos. Me guiou de uma forma maravilhosa, excepcional. Melhor do que o vidente. Né? Assim, quer falar? Aproveitando o gancho que ela trouxe aqui, dessa questão que está tudo alinhada aí com
o propósito aqui desse hackathon, né, que é a construção dessas soluções. Tem uma representante que ela coloca por exemplo, todas as deficiências dentro do gabinete dela de trabalho. Para quê? Para que cada um traga as perspectivas diferentes para entender isso. E isso que ela trouxe da história do cego, tem uma historinha bem parecida. Eles iam escolher um espaço para trabalhar junto, a comissão. E aí ela mandou um arquiteto profissional e mandou uma pessoa que era também da assessoria dela, que era cega, para ir captar ambientes para eles irem ficar. Quando cada um trouxe a perspectiva, a pessoa que era profissional disse qual era o local que era bacana e tudo. O deficiente visual descreveu o ambiente que ele andou de uma forma tão específica que ela disse assim: agora quando eu for escolher um ambiente de trabalho, eu vou mandar o fulano de tal para fazer a escolha, porque ele descreveu a questão do problema auditivo, do problema sinestésico, que é do ambiente, e da questão da comunicação. Então, assim, ela juntou coisas, um conjunto de coisas, e chegou a uma solução assertiva para esse coletivo de pessoas de diversidade. Eu achei essa história muito bacana, e agora aproveitei para compartilhar, porque ela, como cadeirante, conduziu uma pessoa que estava com a deficiência visual para chegar na parada do ônibus. Ela, como caminhante, né, na cadeira, ela solucionou o problema dele de saber que tinha um transporte para ajudar ele a ir e voltar. Então, assim, é muito disso que a gente, que tem as deficiências assim, mais perceptíveis, a gente quer a parceria de vocês, dos empresários, da sociedade, então, dos profissionais das empresas, para estarem abrindo os olhos para isso, ampliando esse olhar e incluindo essa diversidade. Muito bom, obrigado, Ilma, obrigado, Ju. É uma salva de palmas para elas. Ó, eu sempre falo isso, né? Eu tinha um professor de design, em 98 eu fiz design, que ele colocou pra gente um desafio que era construir uma nova cadeira. E a gente, como aluno, turrão, disse assim: professor, não tem mais cadeira para ser feita não. Aí ele disse assim: não é assim que se resolve o problema da cadeira. Se eu quero resolver o problema da cadeira, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sentar na cadeira, eu sento na cadeira, passo um tempo na cadeira e depois de algum tempo eu saio e digo: o que essa cadeira poderia ser melhor? O que eu faria com essa cadeira para ela ser melhor? E aí vem uma coisa muito importante. Se eu quero construir uma cadeira melhor, eu tenho que sentar em quantas cadeiras? No maior número de cadeiras que eu puder sentar no dia. Por quê? Porque para cada um eu vou ter uma interpretação da realidade diferente, uma percepção do novo. É importante a gente ouvir a Ilma e a Juliana, porque a gente está tendo uma interpretação da realidade no olhar delas, né? O espaço, o deslocamento, né? A percepção das pessoas. E agora a gente vai ver uma outra ótica, que é na ótica das mulheres, né? A Laura está aqui também, ela trabalha muito com recrutamento. E aí, será que as empresas é tão boa para a mulher como é para os homens? Acho que não, porque a maioria dos executivos são homens, né? Então Laura vai dar alguns pontos. O que é que a gente precisa melhorar quando a gente olha desse acesso para as mulheres? Falando um pouquinho. Os post-its vão me dando que eu vou passar minha mão. Gente, estou compartilhando um pouco, assim como eu né, compartilhando da vivência delas, vou falar um pouquinho também da minha experiência, né? E antes de eu falar de empresa, falar de recrutamento de seleção, e por que as empresas não contratam as mulheres, eu vou falar com voz de causa, né? Porque eu sou mulher. Então, para eu estar aqui hoje, eu tive todo um planejamento. Eu sou mãe do bebezinho de 5 anos, ele é autista, né? Então, assim, teve que ter uma rede de apoio, teve que ter todo o planejamento para eu poder estar aqui hoje e para eu estar à frente hoje da empresa, digamos assim. Então, não é fácil. Acho que quem está aqui vai concordar que quando a gente enxerga
Quando a gente enxerga a mulher no mercado de trabalho, a gente sabe que se a gente for historicamente avaliar o impacto que a gente tem na falta de equidade, né, que segundo os dados, a gente vai precisar de mais de 100 anos para que a mulher tenha equidade dentro do mercado de trabalho como homem. Que é isso, é ter as mesmas oportunidades, ter as mesmas possibilidades de construir uma carreira, ter os mesmos salários, ter os mesmos benefícios, as mesmas condições. Então, para vocês terem ideia, vai levar um século para que a gente consiga isso, para que no mundo a gente construa essa equidade. Então, quando se pensa, né, na mulher e nos desafios que nós temos, são muito grandes, muito grandes. E olhando para o mercado de trabalho, gente, vocês terem ideia, na pandemia, a gente teve muitas demissões em massa e a cada 10 pessoas demitidas, 8 eram mulheres. Por que será? Por que vocês acham que mulheres eram demitidas e não homens? Alguém consegue trazer algum insight? Alguma percepção? Pelo óbvio, né? Além de ter que dar conta do trabalho e dos estudos, as mulheres são as pessoas responsáveis por manter a humanidade viva. Alguém tem que cuidar das crianças. Então, os pais e mães muitas vezes estavam em casa, mas quem tinha o dever de cuidar era a mãe. Obrigada pela participação, né? Eu acho que não sei se você passa por isso, mas sim, um dos fatores entre eu demitir um homem e uma mulher, ele olha para a mulher e a gente vê muitos julgamentos, né? Porque a mulher, para estar aqui, ela tem um filho, se ela tem 2, 3 filhos, então, meu Deus, né? E muitas vezes isso é colocado em xeque, a nossa competência é colocada em xeque. Como é que você vai administrar a tua casa? Como é que você vai cuidar do seu marido? Como é que você vai cuidar do filho? Como é que você vai estudar para ser cada vez mais competente? Então, exatamente. Então, esses são os questionamentos para a mulher. Né? Será que isso também não é um papel que deve ser assumido pelo homem? Né? Então, tem muitas questões históricas que estão ainda sendo desenvolvidas e para que a gente possa mudar essa mentalidade e abrir o mercado e ter um novo olhar para a mulher enquanto profissional. Então, deixar de perguntar no recrutamento e seleção, não sei se as mulheres aqui já participaram por algum processo, acredito que sim, de seleção, e muitas vezes uma das perguntas é: tá, eu não vi aqui no teu currículo se você tem filho. Quantos filhos você tem? Você tem filho? A pessoa diz: não. Ou então, tenho 1, tenho 2, tenho 3, tenho 4. Nossa, 4 filhos? Não pode. Então, assim, gente, tem esses viés, que a gente chama de viés inconscientes, né? E que acabam gerando aí um preconceito mesmo e limitando a oportunidade para essa mulher. Então, antes de eu perguntar sobre a real competência dela, sobre a trajetória dela profissional, sobre como ela se enxerga naquele cargo, sobre o que ela poderia trazer realmente digamos assim, de impacto dentro da empresa, sabe? De ver resultados do trabalho dela e analisar isso, a gente está perguntando sobre o dia a dia dela. Como é que ela vai cuidar de casa, do marido, em volta às mesmas questões. Então, isso é uma questão cultural também por parte das organizações, das empresas, tá? Então, hoje dentro das empresas, a maioria, se você for ver, são patriarcais. E se a gente olha para empresas aqui do Nordeste, então, a gente vai com a média de 80% são empresas familiares. Então, vocês imaginam o tanto que tem, né, de patriarcalismo nas culturas dessas empresas. Tá? Então, o maior desafio hoje que eu vejo é justamente tirar todos esses vieses e enxergar a mulher enquanto profissional, né, dando oportunidade e condição para que ela possa realizar o seu trabalho devidamente. Então, a gente ouviu muito ali da Ilmaci, da Juliana, né, sobre a condição. Elas têm uma condição especial e, para isso, elas precisam de estrutura especial para que elas trabalhem bem. Vocês concordam? Para a mulher, isso também acontece. Então, muitas vezes, a empresa ela enxerga com olhos de: opa, vai demorar para estruturar isso, para ter mais mulheres trabalhando aqui. Vai demorar para eu poder incentivar essa mulher a se formar. Essa mulher vai ter pouco tempo para se dedicar à empresa, eu quero que ela possa se dedicar muito mais. Então, tem todas essas questões ainda dentro da organização que prejudicam, né? E quando a gente fala, eu costumo dizer, eu falo de empatia aqui, mas eu costumo falar que realmente não é calçar os sapatos dos outros, ter empatia. É você descalçar os seus, né? Então, o Moisés foi muito feliz quando ele falou da cadeira, porque
você não consegue em nenhum momento saber o que o outro está passando, qual a dificuldade, porque ele vivenciou, você não. Então a gente tem que trabalhar esse olhar dentro das empresas, esse olhar empático, esse olhar de buscar entender essa relação da mulher, a vida dela em trabalho, né? E do quanto um ambiente diverso ele traz resultado, tá? Eu vou falar até de um exemplo prático que eu vivenciei na empresa, que na empresa a gente estava buscando desenvolver uma campanha, né, focada na área comercial. E tinha o nosso gerente, né, de comercial, e ele era uma pessoa que tinha dificuldade exatamente em contratar mulheres, tá? Por quê? Porque para ele não havia momento de contar com o time tinha que estar 100% disponível. Então isso já era uma dificuldade de administrar. E para ele, a mulher, ele não lembrava que a mulher tinha uma vida fora da empresa. E muitas vezes o homem, chega em casa, ele está sentado, né? Chega em casa, toma o banho dele, senta no sofá, muitas vezes. E aí ele pode muito bem responder o WhatsApp, ele pode dar uma atenção ao gestor. A mulher não. A mulher muitas vezes ela chega em casa e ela vai parar porque ela tem que dar ali a terceira rotina dela, que é o expediente em casa. Então ela acabava não respondendo as mensagens dele. E ele questionou muito sobre o time, porque um dos desafios do RH é estimular a liderança nesse desenvolvimento, tanto da mentalidade quanto de abertura para a diversidade dentro do time, né? E aí, dentre outros, né, gênero, diversidade de religião, tudo isso, mas voltado aqui para a mulher, o desafio é a liderança entender que não necessariamente por aquela mulher não deu o mesmo tempo que aquele homem tinha, ela não vai realmente gerar resultados. Para vocês terem ideia, a gente começou a campanha, foram 5 homens e 1 mulher. E a mulher, com o tempo que ela tinha, ela conseguiu ser o primeiro lugar na campanha. Só após esse resultado é que ele começou a enxergar com outros olhos. E dizer, poxa, tenho que dar mais oportunidade. Eu tenho que trazer esse talento, eu tenho que apostar, eu tenho que ouvir, eu tenho que entender. Então ele viu que ela tinha muito mais sensibilidade e tato para entender as necessidades do cliente. E ela trazia informações que os outros não traziam. Então eu estou trazendo um exemplo prático, né, de o quanto é importante ter a diversidade, ter mulheres no time. E a gente sabe que a gente tem algumas habilidades aí diferenciadas, né, a gente consegue ter aí o poder da resiliência, acho que eu já nasci com essa competência, né, de resiliência. Então a gente tem que ser muitas características que vão contribuir dentro das empresas. E é importante encontrar soluções. O desafio para vocês hoje é esse, que a gente possa aumentar, acelerar, né, a questão da equidade, não esperar 100 anos para isso acontecer. Então, de que forma a gente pode fazer e trazer soluções para estimular empresas a contratar cada vez mais mulheres e deixar de ficar tão preocupado com o etarismo, se a mulher tem filho, que hora que a mulher vai se dedicar, né? Hoje, com a dimensão da transformação digital, a gente tem possibilidade da mulher trabalhar de casa, né? Então, tem N possibilidades de se contratar mulher, não tem mais desculpinhas. E aí, eu deixo esse desafio para vocês pensarem, para que a gente pense junto, né, e possa contribuir e trazer soluções bem interessantes nesse sentido. Obrigada. Muito bom, Laura. Sabe o Paulo da Laura, né? Tem outro problema quando a gente conversa sobre as mulheres, que há um nível de segurança que precisa ser implementado. Porque se um banco como a Caixa Econômica, o diretor assediou, sei lá, 50 mulheres, imagina o que não acontece com a empresa varejista lá do centro de Fortaleza. Né? Então não é só dar oportunidades para as mulheres, mas é assegurar que elas tenham a oportunidade delas, né, com a segurança que elas precisam. E aí, olhando para tudo isso, tem uma outra área que eu acho que, assim, cara, como é que eu me preocupo com quem ela vai se relacionar? Como é que eu me preocupo com quem você se relaciona? Mas, na realidade, as empresas hoje são muito limitadas quando a gente fala de pessoas que têm outros padrões sexuais que não são aqueles estabelecidos. Então, vamos chamar o Luiz, que ele vai dar uma visão assim. Cara, quando a gente está falando do público LGBTQIA+, as pessoas homoafetivas que escolheram isso porque se dão bem com isso, quais são os obstáculos que eles percebem hoje quando vão dar os passos dele de desenvolvimento na sua carreira ou para entrar em uma empresa?
Gente, vou contar um case aqui para vocês, para iniciar a minha fala. Eu dava assessoria a uma empresa no ramo varejista, certo? E a gente fez todo um trabalho cultural de implantação do RH naquela empresa, né? O RH todo estratégico, então vimos todas as variáveis que poderiam influenciar, e uma delas a gente implantou metas de vendas, porque a empresa precisava se manter. E um dos vendedores, a meta dele era 70 mil, ele vendia 85 mil de produtos. Um certo dia eu cheguei para trabalhar e a dona da empresa me chamou na sala dela: Luiz, eu quero que você demita fulano. Como assim? A meta dele, ele supera. Eu não gosto desse jeito dele de gay. O cara tinha, como dizem os padrões, né? Era aquele gay mais afeminado, aquele gay que batia palma, que gesticulava e que encantava os clientes com aquele jeito dele. Ela não gosta disso. Eu olhei para ela: olha, mas o teu RH é gay também. Ela disse: mas você não tem jeito. Pode demitir. Naquela época a gente estava no processo de formação de gerência, então não tinha um líder direto para ele. Eu tive que fazer esse processo. Então fiz no outro dia eu também saí de lá. Não fazia sentido eu estar nessa empresa. Mesmo com o profissional que eu trabalho e invisto nisso. Então, nessa fala eu trago para vocês que padrões o pessoal LGBTQIA+, tenta reproduzir para ser aceito. A que custo isso leva? A gente vem de uma organização, que essa organização que a gente vem, a gente não escolhe, que é a família, e geralmente já começam, né, as dificuldades de lá, de aceitação, de acolhimento, de orientação. Então essas dificuldades já vêm de lá. E o público LGBTQIA+, eles têm uma dificuldade de desenvolver uma resiliência por obrigação. Ou então, outro tipo de resiliência. Por exemplo, travestis. A maioria dos travestis tendem a ir trabalhar em rua, sendo garotas de programa. Então, a resiliência que ela desenvolveu, que não é tão assertiva, mas que para ela funcionou. Entende? Então, as dificuldades que o público LGBTQ, né, e toda vida eu peço perdão porque eu me confundo a conta da letra, mas toda dificuldade que essa galera tem, né, é realmente de ser acolhido. E isso é uma questão que não é tão tangível como, por exemplo, você montar um modelo de negócio que tem X de prospecção de vendas, e aí você ter dados levantando, números levantando, estatísticas, gráficos. A parte cultural ela não é tão tangível. Ela pode ser tangível muito novo, ela pode ser tangível de uma forma de engajamento, mas mesmo assim ela é uma coisa mais abstrata, porém prática. Então, assim, a maior dificuldade mesmo é do acolhimento, é você poder ser quem você é dentro da instituição que você trabalha. Algumas coisas que eu gosto também de trazer. Muita gente diz: eu respeito a sua escolha. É bom até a gente mudar essa nomenclatura. Quem é que vai escolher sofrer preconceito? Eu não escolhi ser gay. Eu nasci assim. É um fato. Eu com 6 anos de idade fui pedir a minha irmã uma Barbie. Levei uma pizza. Então não é uma coisa que você escolhe, você nasce. Então, com esse processo de desenvolvimento, quando você chega nas instituições, que você não é acolhido, que você cria um personagem para poder ser aceito, né? Que você tenta botar um comportamento para que você não seja possivelmente discriminado, é a grande dificuldade, certo? E aí eu vou falar como recrutador, né, como parte de gestão de pessoas. A gente tem um processo dentro da empresa que eu trabalho, a Hub Local, que a cultura de lá, um dos pilares é diversidade e inclusão. Então a gente tenta prospectar pessoas, certo, com talentos para aquela vaga. E tende a ter um número pequeno
de pessoas que fazem parte da minoria, como afrodescendentes, né, como os trans, tem grupos de trans no LinkedIn, pessoas que exigem isso das empresas, mas também tem essa dificuldade das competências bem desenvolvidas dessa pessoa minoria. Então, é uma faca de dois gumes, e eu acho isso importante vocês entenderem e terem uma ideia. É difícil para mim, que sou LGBTQIA+, mas é difícil para mim, que sou recrutador, encontrar pessoas com esse talento. Luísa, mas a empresa tem tempo para investir nesse desenvolvimento. Maravilha! Se você tem tempo para investir nesse desenvolvimento, ou de repente, se nasce aqui uma empresa que trabalhe com esse foco, olha aí, já tem um insight, né? Com esse foco de formação das pessoas é importante. Empresas que trazem o tempo de desenvolver as pessoas, atingindo essa cota, trazendo essa ação social, né, de inclusão, então é maravilha. A mensagem mesmo que eu trago já no começo, eu já trouxe um pouquinho, pincelei, agora estou reforçando, é realmente essa ideia de que é difícil para nós, LGBTQIA+, montar um personagem para viver numa empresa e ser aceito. Seria muito ideal se fôssemos aceitos do jeito que somos. Aqueles que têm um comportamento mais afeminado, outros que não têm. Né? Eu que às vezes pinto minha unha, ou uso meu brinco, ou tenho minhas tatuagens, e mesmo assim sou aceito. Então o importante disso tudo, e eu digo como gestor de recursos humanos, e também como psicólogo de informação, a gente tem que procurar talentos, independente de sua empresa, de seu serviço, né? São pessoas. Então, gente, essa mensagem rapidinho eu queria passar para vocês, certo? Espero que tenha somado para o insight de vocês. E qualquer dúvida, conte comigo. Obrigado, Luiz. Luiz é um querido aí, né? Obrigado. E é isso, gente. A gente não está falando de escolher pessoas com capacidade diferente. A gente está falando de quê? E só enxergar as pessoas como pessoas, né? É isso que a gente precisa trazer para dentro das organizações. Esse é o nosso desafio. Tem um outro ponto de vista que a gente vai exercitar se ela chegar por aqui, que é a Fabi, que ela vai falar dos menores. Né? Como é que a gente trabalha, qual é a visão dos menores aprendizes. Se ela estiver por aqui, a gente chama ela. Se não, a gente já vai para o nosso próximo passo. Pega as observações de vocês, coloca ali no nosso grande mural, que agora nós já temos muitos... Manu, pode vir para cá, Pacatum, pode sentar, pode participar, viu? Traga o Sebrae todinho. Todo mundo colocou suas observações? Pronto, a gente tem esse repositório de informação agora, para poder agora cercar as nossas... Né? Quando a gente, se me perguntassem hoje, Moisés, eu quero desenvolver uma boa ideia de startup. O primeiro conceito que eu daria para vocês é o da cadeira. O segundo deles é assim, se você tiver 100% de uma coisa, eu tenho 100% de tempo para desenvolver uma startup, passa 80% do tempo pensando sobre o quê? Refletindo sobre o quê? Sobre o problema. Porque é só na medida que eu entendo a complexidade de um problema que eu começo a entender a dimensão da solução. Tá aqui, Fabi. Vem cá, Fabi. E para encerrar essa contextualização dos desafios, também tem um outro público na empresa que também tem muita dificuldade, que são os meninos que estão chegando. Menores aprendizes, estagiários. E aí, como é que a gente torna as empresas melhor para esse pessoal todo também? Vai lá, Fabi. Fabi é nossa diretora. Olá, gente, boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou diretora de relacionamento com o mercado da BRH e também gerencio uma entidade capacitadora de jovens aprendizes e é uma agente de integração de estágio. Trabalho com isso há 20 anos. E assim, o maior desafio hoje dos jovens, né, de quem está iniciando a vida profissional, é porque as empresas, elas sempre buscam pessoas que tenham qualificação e experiência profissional. Só que essa turma está saindo ali do ensino fundamental, médio, né, e vai
vai entrar na faculdade e eles não têm ainda isso, a qualificação e a experiência. Então, cabe realmente às empresas, os RHs, dar essa oportunidade, né, de formar essas pessoas, de adaptar para a cultura da empresa, do negócio, e até ter alguém conforme a sua cultura, a sua cara, formando essas pessoas. Então hoje a gente tem muito essa resistência e às vezes não é dos RHs, a gente sabe, é dos diretores mesmo, donos de empresas, que querem pessoas super qualificadas. Então a gente observa até que para vagas de aprendizes, de estagiários, quando estão buscando ou para o primeiro emprego, querem um profissional assim super qualificado. Às vezes chega vagas, né? Eu tenho aqui o pessoal do DT também que eu sei que enfrenta isso, que chega vagas assim que querem que os meninos façam faculdade, falem além do português que às vezes nem falam corretamente, inglês, espanhol, outro idioma, quando que esses jovens estão no início da vida e não tem como eles já terem tanta qualificação, tanta expertise, e que é a nossa casa, dentro da empresa ali, que vai nortear. Nós precisamos ter um papel, enquanto RHs e gestores de empresas, de mentores mesmo desses jovens. E muitas vezes eles deslancham. Eu tenho exemplos de meninos, por exemplo, o gerente do hotel do Beach Park foi nosso aprendiz. E hoje o menino está lá, brilhando, abriu até agora um negócio, uma empresa, porque ele cuidou muito tempo da manutenção, uma empresa de manutenção, e mandou para mim todo orgulhoso o material dele. E quantos RHs eu chego assim em empresas, tem gente lá como gestor de RH, tem gerente de empresas, e que ele precisou apenas desse olhar, dessa oportunidade e de um direcionamento. E é isso que nós precisamos hoje, enquanto empresas, enquanto RHs, ter esse olhar, dar a mão, guiar mesmo nesse primeiro passo. E eles percebem as suas inclinações ali, eles percebem com um olhar dentro do dia a dia da empresa, dessas oportunidades, seja de estágio, de aprendiz, primeiro emprego, qual área ele se identifica, qual área ele quer seguir para que ele possa deslanchar. Aqui no Congresso nós temos várias empresas que trabalham com isso, não só aqui eu gerencio. A gente tem o IDT, nós temos ali a Rede Cidadã, nós temos o próprio IEL, que está aqui também. Então são várias empresas que trabalham dando essa primeira oportunidade, propiciando, buscando, conversando com as empresas no dia a dia, para que possa fazer a diferença. E as dificuldades realmente são essas, é de querer esse jovem super qualificado, quando ele só precisa de uma oportunidade para fazer isso, para ter a experiência e a qualificação. Aí, a partir disso, eles vão deslanchar mesmo. E cada vez mais a gente tem que ter a consciência de inserção de todos esses públicos dentro das nossas organizações. Mudar realmente o nosso mindset. Eu sei que não é tão fácil, eu sou administradora, então eu sei que para as empresas não é tão fácil, com tanta carga tributária, com tanto resultado que a gente tem que gerar para que a gente possa se sustentar e permanecer no mercado. Mas também esse lado mais humano, esse lado de ser um guia na vida de tantas pessoas e de gerar apenas uma oportunidade para que esse jovem ele possa fazer a diferença lá na frente. É o nosso amanhã. Então toda essa turma, hoje a gente está lá em formação de 2.598 aprendizes, o iJovem. Eu trabalho no iJovem. O iJovem pertence ao grupo MRH Gestão. Isso. Então nós temos filiais do Nordeste capacitando esse quantitativo, 2.598 aprendizes. Fora mais de 1.000 estagiários que a gente tem inserido nas empresas. É desafiador, é bem desafiador no dia a dia. Tem um percentual que a gente não consegue fazer a diferença na vida deles? Tem. Por quê? Porque tem um problema também estrutural, muitas vezes de em casa não tem uma base, não tem um direcionamento, uma orientação, e às vezes somos nós. É esse papel que nós fazemos que vai mudar a vida de muitos. E com isso a gente consegue diminuir a vulnerabilidade social, a gente consegue diminuir a criminalidade, a gente consegue avançar muito mais. Uma das palestras que mais me emocionou no CONAC, que é o Congresso Nacional de Recursos Humanos, foi de uma ex-ministra.
exatamente que o que os RHs precisam fazer hoje é acreditar mais nessas políticas sociais, né, para avançarmos nessa inclusão dos jovens. E um outro ponto, assim, que eu acredito muito que vai fazer a diferença, é a gente pensar cada vez mais que esses jovens são o nosso futuro do amanhã, né? Eles só precisam realmente disso. Uma empresa que a gente trabalha é com a Caixa Econômica. A Caixa, a gente gera oportunidade para meninos entre 15 e 17 anos. E esses meninos ganham um salário mínimo, mais alimentação, titia alimentação, mais auxílio transporte, trabalham 20 horas de segunda a sexta. E quando eu fui fazer a entrevista com esses meninos, o que eu percebi foi que muitas vezes eram eles que estavam começando a sustentar a família. A mãe vendia num carrinho de mão verdura, o pai desempregado, a mãe desempregada, vivendo de Bolsa Família. E eu me pergunto, como conseguem viver? A gente percebe depois dessa oportunidade a mudança na postura desses meninos, porque eles andam assim, de repente eles começam a andar assim, mudam a forma de falar, de vestir, de ser. Então é mudar, é direcionar e mudar a vida a partir das oportunidades. Então, Moisés aqui me convidou para esse momento, para dar essa palavrinha. Eu queria apenas, né, dar essa palavra para dizer que realmente faz a diferença. Eu trabalho com isso há quase 20 anos. Eu já tentei sair da aprendizagem, porque eu trabalhei primeiro numa instituição, no CIE, 9 anos, implantei o programa Aprendiz no Nordeste e fui para a Fundação Roberto Marinho, mas acabei voltando. E sempre que eu penso assim, não, vou fazer outras coisas na minha vida, eu vou em uma empresa e eu vejo ali, né, encontrei tantos ex-aprendizes aqui. Eu fui fazer um curso que era só para gestores, era um curso desse de alta performance. Sentei numa mesa dessas, tinha 8 pessoas. Dessas 8 pessoas, tinham 3 gerentes de empresas que tinham sido ex-aprendizes pelo jovem. Vocês imaginam essa emoção, como foi? Né? Eu disse assim, olha, eu fui aprendiz. Eu disse, onde? No jovem. E o menino estava do meu lado. Eu gerente e ele gerente também. Então, gente, é isso. É a gente ter consciência, gerar oportunidade que a gente vai, sim, conseguir fazer a diferença pro amanhã, pro nosso amanhã. Ok? Obrigada. Aproveita o nosso congresso, que ele tá lindo, né? Muita gente. Obrigada, Moisés. Moisés aqui é meu parceiraço nos jovens. Ele adora falar para os jovens com toda a empolgação do mundo. Então já estava lá, já esteve lá com o auditório com 180 jovens e arrasou e todo mundo adora ele. Obrigada, viu? Obrigado, Fabi. Quando a gente está falando de inclusão das empresas, né, você tem que olhar para todos os cenários. Porque se a gente não olhar também para a pessoa que está entrando, a gente pode ficar refém de um outro prisma. Tem mais algum? Daniel, cadê Daniel? Vamos ler ali. Então, para a gente dar o próximo passo, agora vocês, cada um de vocês pega uma dessas folhas que estão em cima da mesa. Obrigado, Fabi. Fabi é nossa grande parceiraça. Não vou dizer que você é rainha dos estagiários, porque você é. Uma referência em... Pega aí a folha e faz isso aqui, ó. Cria uma bolinha e faz, ó, 3 caminhozinhos com a bolinha, vai. Eu poderia ter impresso, mas não imprimi. É uma bolinha com 3 ramozinhos, é um mind map. Vai lá, Daniel, eu tinha uma palavra para dar para concluir, aí o Daniel vai fazer uma observação. Não, só para contribuir com vocês aqui, mudou, né, digamos assim, que possa ser um insight para vocês, já que vocês estão trabalhando muito nessa questão da inclusão. Se fala muito nessa questão da inclusão das mulheres, né? E a gente sabe que realmente é uma bandeira que a gente tem que levantar e é muito sério, porque por muitos anos atrás as mulheres eram totalmente desprezadas no mercado de trabalho, né? E hoje, graças a Deus, a gente tira por aqui um evento grandioso como esse, tem mais mulheres do que homens, e fico muito feliz. Mas, falando de inclusão, por exemplo, na área de RH, eu sempre me senti muito, digamos que, excluído, não sei, menosprezado, enfim, por concorrer com mulheres na área de RH, né?
Então, assim, para onde eu vou, se eu vou fazer um curso, uma faculdade, uma formação, onde eu vou, tem sempre muito mais mulheres do que homens, e a impressão que dá que as empresas não acreditam muito quando tem um homem dentro de um RH. Então, essa é uma dor que eu sinto, e eu estou aqui para provar que isso não é verdade, que a gente sim também tem competências, a gente também tem expertise que muitas mulheres também podem ter atuando dentro dos RHs, tá? É uma coisa que pouca gente pensa, mas eu quis trazer e compartilhar isso, né? Então, já estou há 10 anos no mercado, apaixonado por RH, por desenvolvimento humano, sempre levantando essa bandeira de estar aqui realmente para ajudar as pessoas e qualificar, enfim, desenvolver, beleza? Era só isso que eu queria contribuir. Show! Mais uma opinião aí. Claro que todos os contextos são importantes, porque a gente tem que sentar em muitas cadeiras, lembra, viu? Só sentando em muitas cadeiras a gente vai começar a entender muitos pontos de vista. Agora, cada um de vocês vai anotar aqueles 2 temas de tudo que a gente falou de inclusão ou do que você entende. Terceira idade, pode ser terceira idade. Os 2 temas em cada uma das bolinhas. Escolhe um tema na primeira bolinha, escolhe um tema na segunda bolinha, certo? Todo mundo faz individualmente, não é em grupo.